pediátrica no HF, Hospital da Restauração. Olá, gente, bom dia. A gente vai dar início e para dar início à palestra, né, com o tema da mesa deshospitalização de pacientes crônicos, eu chamo a doutora Caroline Campelo, graduada em fisioterapia pela UFPE, pós-graduada em fisioterapia na UTI neonatal e pediátrica pela Faculdade Redentor, especialista profissional em fisioterapia neurofuncional com área de atuação na criança e no adolescente pela Abrafim Conflito. Atualmente tem vínculos efetivos como fisioterapeuta do Centro de Reabilitação de Olinda e é fisioterapeuta respiratória na enfermaria da pediatria do Hospital da Restauração. E a palestra dela está intitulada Manejo da Fisioterapia no Preparo da Deshospitalização de Pacientes Crônicos. Respiratória na enfermaria de pediatria do Hospital da Restauração. Para quem não conhece, é um hospital de referência, localizado no Recife, e de alta complexidade, que é 100% SUS. E o meu foco da palestra vai ser em relação à deshospitalização dos pacientes crônicos, das minhas crianças crônicas na enfermaria, que eu atuo há 17 anos. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre essa transição epidemiológica da pediatria, né? Que tem acontecido nos últimos séculos a partir do progresso das técnicas cirúrgicas, da engenharia biomédica e dos cuidados em terapia intensiva, em pediatria e neonatologia, que a gente muito bem viu discutido nos 2 dias de congresso da COPEFIL. Então, o que é que esse progresso trouxe para as crianças, né? Uma coisa muito boa, que foi o aumento da expectativa de vida, da sobrevida das crianças, que antigamente elas morriam cedo por conta de falta dessas tecnologias que hoje existem. Mas só que isso gerou um custo para essas crianças, né? E qual foi esse custo? Elas se tornaram dependentes de tecnologia. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no próximo slide. Mas só para vocês terem ideia, Cohen, em 2011, ele elaborou esse diagrama, onde ele classificou todas as crianças dentro do ciclo maior. Dentro dela, dividiu o subgrupo das crianças, que são as crianças com necessidades especiais. E dentro das crianças estão as crianças com condições crônicas complexas, que são as crianças que realmente fazem parte do meu perfil na enfermaria de pediatria. Dentro desse mesmo diagrama, em 2001, ele subdividiu ainda um novo grupo dentro das crianças CCCs, que são as crianças dependentes de tecnologia, ou seja, aquelas crianças que necessitam de uma traqueostomia para respirar, de uma gastrostomia, conhecida como GTT, para se alimentar, crianças que dependem de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, muito bem explicado por Renata no curso da sexta-feira que fizemos. E dependem de outros, como crianças com hidrocefalia, que precisam de derivações ventriculoperitoneais para que consigam ter uma sobrevida com melhor qualidade. Então, o padrão das crianças que eu atendo na minha enfermaria crônicas seriam as crianças, dentro desse diagrama, as crianças CCCs e as crianças CDTs. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha enfermaria de pediatria do HL, né? Lá nós temos 88 leitos de enfermaria, divididos em 11 enfermarias. A admissão das crianças vem da UTI, que são 16 leitos no HL, pediátricos. Não temos leitos de neonatal porque não tem maternidade. E as crianças também vêm da emergência pediátrica. E a idade geralmente é em torno de 0 meses até 13 anos e 11 meses. O mais forte da idade em relação às crianças é a partir de 1 ano a 10 anos. A frequência maior
maior de crianças crônicas que a gente recebe lá. As hipóteses diagnósticas mais frequentes que a gente recebe na nossa enfermaria de pediatria são os distúrbios neurológicos, e nós podemos citar as encefalopatias crônicas não progressivas, como por exemplo as hidrocefalias, as microcefalias, as crianças com paralisia cerebral, as meningites, encefalites, síndromes raras, os afogamentos, as intoxicações exógenas, epilepsia de difícil controle, tumores do sistema nervoso central, entre outros. Né? O forte realmente do HI, para quem conhece, são realmente os distúrbios neurológicos que a gente recebe. As crianças com traumatismos crânioencefálicos graves também. E, por fim, as crianças com pneumopatias agudas, com alguns desfechos, né? Nem todos evoluem para isso, mas quando elas têm um desfecho de parada cardiorrespiratória e desenvolvem a síndrome pós-PCR. Dentro do diagnóstico fisioterapêutico mais frequente das crianças que eu recebo lá, eu coloquei a foto desse meu paciente, que por incrível que pareça, ele tem mais de 10 anos. Esse menino ele se internou diversas vezes lá na nossa enfermaria para troca de DVP, por quadro de pneumonia, enfim. É um retrato exatamente do que eu vou falar agora. Né? O que a gente vê as alterações da estrutura e função respiratória dessas crianças. O que a gente mais vê seria a diminuição da expansibilidade torácica e complacência pulmonar, o desequilíbrio tórico-abdominal, né? Ele tem abdominais extremamente fracos e costelas aladas, dificultando a inspiração e enfim, isso causa um aumento da resistência das vias aéreas. Geralmente são crianças que acumulam muita secreção, não só oral, mas em vias aéreas inferiores. A gente percebe alteração de tônus, essa criança tem uma hipertonia espástica, alteração, uma hipotrofia de membros. A gente também observa dentro do diagnóstico fisioterapêutico mais frequente a restrição nas amplitudes de movimento. Essa criança ela tem uma postura que a gente chama de postura de RAM. É a famosa criança que passa, infelizmente, o dia todo deitado de decúbito dorsal. E esse menino não conseguia juntar mais as mãos, essas mãozinhas dele, de tanto que ele desenvolveu a rigidez articular, né, de membros superiores, e as deformidades que vocês estão vendo aqui. E isso tudo finda no que a gente realmente lida, que é a limitação funcional completa, né? Então, esse seria o diagnóstico fisioterapêutico mais frequente que a gente pega dessas crianças crônicas. Então, diante dessas crianças, como é que a gente faz para deshospitalizar elas? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem difícil. E eu botei alguns questionamentos aqui. Quando se pensa em deshospitalização, que conceitos vêm à mente da gente? O que a gente pensa quando a gente quer deshospitalizar uma criança crônica dessa, né? A gente vai dar alta, a gente vai retirar o paciente do hospital, depois de internação prolongada, simplesmente dar alta. A gente vai desocupar o leito, transferir o paciente para outro equipamento de saúde, que ele seja atendido por outra equipe assistencial, simplesmente. Ou a gente pensa em estratégias para que se possa otimizar o tempo de permanência desse paciente no hospital. Ou como orientar essa família, o cuidador, que vai acompanhar elas depois da alta hospitalar. Então, são inúmeros questionamentos em relação a essa questão, né, da deshospitalização, e muito tem que ser discutido, né, como a gente bem fala. Então, assim, eu tive como fonte esse livro sobre deshospitalização, reflexos para o cuidado em saúde e atuação multiprofissional do Ministério da Saúde, divulgado recentemente em 2020, onde eles definem a deshospitalização, né, que deixou de ser um simples ato de transferir o cuidado do hospital para o domicílio e passou a ser organizado de maneira integrada, multidisciplinar e coordenada em rede, do momento da admissão hospitalar até os cuidados no fim da vida. Isso é o ideal, mas a gente vê que na nossa realidade atual é bem diferente, né? Do que isso aí seria o objetivo futuro da gente. Então, a deshospitalização, né? É a tendência atual da saúde. Então,
uma coisa que a gente precisa conversar e precisa realmente ver direitinho. Em relação ao meu trabalho como fisioterapeuta respiratória, né? Inicialmente, quando a gente recebe essas crianças, dentro da minha prática, eu vou avaliar a musculatura. Crianças maiores a gente faz o RNC e crianças menores a gente vai observar os marcos do desenvolvimento dessas crianças, se elas têm controle de cabeça, se elas têm controle de tronco, enfim, tudo isso vai falar muito em relação às paresias que elas vão desenvolver. Eu vou avaliar a secreção das vias aéreas dessa criança, porque mesmo as traqueostomizadas e as não traqueostomizadas, elas tendem a ter um acúmulo de secreção. Então, a quantidade, a textura, se é mucoide, se é fluida, se é espessa, a coloração, se é esverdeada, né, branquiçada, amarela, a ausculta respiratória, se está presente ou ausente ruídos adventícios, como troncos, sibilos. A monitorização, que nós não temos um monitor de UTI, mas assim, a gente tem um oxímetro de pulso, a nível de enfermaria, que nos dá a saturação periférica de O2, a frequência cardíaca. E a frequência respiratória, nós realmente fazemos a contagem com o relógio. E assim, essa questão da necessidade de suporte de O2 é uma avaliação bem criteriosa da gente na enfermaria, porque bem se sabe que essas crianças crônicas, elas não vão saturar 98, nunca se espera. Então, assim, quando a gente pega uma bebê que tem uma saturação baixa, a gente tem que avaliar as condições clínicas. Às vezes, uma saturação entre 88 e 91 para ela é o suficiente, ela vai viver bem. Se ela está com traqueose, o número da cânula, a proteção da via aérea, extremamente importante se ela tem uma tosse eficaz, se não tem. E o trabalho da fono nesse sentido com a gente, principalmente nos protocolos de desmame, são imprescindíveis, né? E o prognóstico funcional dessa criança, né? Tudo isso a gente vai avaliar. Em relação a, depois que a gente fizer, né, uma avaliação bem feita, a gente está mais seguro para traçar uma conduta fisioterapêutica mais eficaz. Então, dentre elas, pela foto que vocês estão vendo, a gente tem utilizado o Power Braid para fortalecer a musculatura, uma aquisição recente da nossa coordenadora maravilhosa do HR, que tem sido divisor de águas para a gente. E antes a gente não tinha nada, hoje a gente tem muita coisa. E fazendo Power Braid também com essa bebezinha de meses. A terapia de remoção de secreção, não vou me deter muito, porque todo mundo já viu muito, né? Aspiração, DRE, enfim, todas aquelas técnicas. AF, terapia de expansão, que a minha base é o AMBU, eu sempre da enfermaria, acho que o fisioterapeuta respiratório sem o AMBU não é nada na enfermaria, então. E temos um aparelho de VNI recentemente adquirido por Lívia lá, né, que vamos graças a Deus, depois de anos sem. Se a criança tem traqueostomia, se ela tem um prognóstico de desmame, a gente vai aplicar um protocolo de desmame, a gente vai tentar decanular essa criança sempre com a presença de um médico assistente ou um cirurgião pediátrico, enfim. E o mais importante que eu acho, assim, não que os outros não sejam, mas assim, treinamento e orientação da família dessa criança, para que essa família saia empoderada e capaz de manter os cuidados que a gente teve com essa criança na enfermaria no seu domicílio, né? E tem alguns casos clínicos que eu vou dividir com vocês aqui, de deshospitalizações da minha enfermaria. Primeiro é esse menino de 1 ano de idade, do sexo masculino, de Olinda. Ele veio da UTI, era uma criança rígida, e depois de um quadro de bronquiolite, que evoluiu para uma pneumonia grave, ele teve uma parada cardiorrespiratória de 45 minutos e desenvolveu a síndrome pós-PCR, né? Então, a partir disso, ele ficou com um quadro motor de tetraparesia espástica e se tornou uma criança que a gente chama de CDT, criança dependente de tecnologia, com uso de traqueostomia e sonda nasogástrica. Eu estou atendendo ele, fazendo Power Braid para fortalecer a musculatura respiratória. Infelizmente, nós não aplicamos o protocolo de decanulação porque ele apresentou, a partir da broncoscopia no HR, um granuloma de vias aéreas. Então, ele recebeu alta com traqueostomia e sonda nasogástrica. Isso eu atendendo ele no Centro de Reabilitação de Olinda, em pezinho, já, sem sonda,
mas com traqueóstomo, né? E bem melhor. Graças a Deus eu dou uma assistência pós-hospitalar para ele, né? Isso é extremamente importante, a fisioterapia. Essa criança do sexo masculino, com 10 meses de idade, natural de Caruaru, proveniente da UTI, também chegou para a gente no HR, quando era uma criança híbrida, e saiu uma criança dependente de tecnologia. Depois de um quadro de encefalite viral, ele precisou conseguir desmamar a sonda nasogástrica, mas o traqueóstomo ele evoluiu bem no desmame. Se vocês perceberem, a cânula traqueal dele, que já do bebezinho, ela está 100% ocluída e ele está saturando 97%. Então, assim, ele passou, ele teve um processo de desmame com sucesso, que a gente considera, mas quando nós fomos decanular essa criança, infelizmente ele não assumiu a respiração de níveis aéreos superiores. Não foi investigado o motivo, mas enfim, ele foi para casa com traqueóstomo. E infelizmente o desfecho dele foi óbito. Quando ele chegou em casa, depois soubemos que ele foi óbito, ninguém sabe o motivo real, mas foi muito triste, porque a gente lutou muito por essa criança e hoje ele não está mais com a gente. Talvez pela falta de assistência a nível de atenção básica, né? Esse menino, eu não consegui a foto dele, mas eu botei uma criancinha com microcefalia, ele sexo masculino, 8 anos, do interior. Essa criança já veio para nós com um classificado, né, GMFCS5. Para quem não sabe, são as crianças cadeirantes, né, que já são bem comprometidas do ponto de vista neurológico. Ele foi uma internação extremamente complicada, porque ele era um menino. Ele nunca tinha se internado antes, mas a primeira pneumonia que ele teve, ele foi para a UTI, né? Ele tem síndrome congênita do Zika vírus, microcefalia, ele teve uma insuficiência respiratória grave. Então, nós recebemos ele na nossa enfermaria, um quadro que ele já tinha de tetraparesia, mas com traqueóstomo com sonda. Foi bem difícil retirar ele da enfermaria, porque ele saturava, ele tinha muito secretivo. Então, nós, para conseguir a deshospitalização, a gente entrou em contato com a equipe do Otávio de Freitas, e nós conseguimos, calculamos o nível de oxigênio que ele iria necessitar em casa, e ele foi para casa com um torpedo de oxigênio e com um aspirador. E todas as crianças que saem traqueostomizadas da nossa enfermaria têm que sair com aspirador, porque obviamente é necessária a aspiração. Infelizmente, esse menino não teve o suporte a nível de atenção básica. Ele foi para casa, mas assim, foi bem orientado por a gente, pela nossa equipe, a mãe segura de todos os procedimentos. Essa criança eu coloquei como deshospitalização, mas ele ainda está no HR. Mas a gente está lutando, porque esse menino foi admitido no HR desde o dia 27 de julho, está lá até hoje na nossa enfermaria. Ele foi uma meningite bacteriana, que era uma criança híbrida, se tornou uma criança dependente de tecnologia e desenvolveu também as crises epilépticas de difícil controle, né, convulsiva. Desenvolveu um quadro de tetraparesia espástica. Hoje ele está na nossa enfermaria traqueostomizado e com a GTT. Isso aí era inicialmente, quando ele chegou aqui, eu sentando ele já está com o melhor controle de cabeça, tronco ainda é regular, mas precisa ser trabalhado. E assim, ele não saiu do HR hoje ainda, depois desse tempo todo, por simples falta de assistência domiciliar, ou seja, o SAD da prefeitura que ele mora não quer dar, não se nega a dar os materiais que ele necessita em casa e assistência profissional. Então, infelizmente, a gente está lutando ainda pela deshospitalização dessa criança, está lá com a gente. E por fim, esse bebê lindo, esse rapazinho de 2 anos, natural do Tupanatinga, era uma criança híbrida, mas após um acidente ofídico, foi picado por uma cobra. Ele se tornou uma criança dependente de tecnologia, chegou na nossa enfermaria traqueostomizado, de sonda. Ele teve uma perda muito grande muscular, hipotonia global. E assim, foi muita luta e graças a Deus nós tivemos um êxito. Assim, ele saiu da nossa enfermaria, conseguiu, aqui, se vocês perceberem, o traqueóstomo dele está sendo incluído. Ele evoluiu bem no desmonte do traqueóstomo. A decanulação dele, apesar de ter sido extremamente difícil, mas ele conseguiu respirar sem traqueóstomo e saiu
na nossa enfermaria sempre aquelas que sem sonda. E hoje, ele é essa criança linda, com 4 anos, que a mãe dele sempre manda essas fotos para mim, tocando pianinho, andando, correndo, pulando. Então, assim, essas deshospitalizações para a gente são, assim, uma referência e um sucesso. E a gente se baseia nelas para continuar lutando todos os dias, né? Então, diante de tudo isso, né, quais são as dificuldades atuais no processo de deshospitalização dessas crianças crônicas, né? A gente precisa conversar. Porque hoje a gente vê o quê? Uma ausência de equipe técnica especializada no processo. Infelizmente, nós não temos. Uma ausência de protocolo de deshospitalização dos hospitais, principalmente o HR, que é um hospital de alta complexidade, nós não temos. E as dificuldades da assistência nas redes de atenção à saúde municipais, né? Que a gente prepara aquela criança, empodera aquela família, mas quando a gente vai no processo de liberar a criança para os municípios se negam a dar essa assistência, até porque no último governo, o SAD, que é o antigo o Serviço de Atenção Domiciliar, ele não foi mais obrigatório nas prefeituras, então tem prefeitura que opta. E hoje a gente vê que a maioria não tem. Acho que é aqui só a Prefeitura do Recife que oferece o SAD para essas crianças crônicas. Então, não tem para crianças não. Pois é. Então, assim, é muito difícil. A gente tem visto, assim, o quanto essas famílias, apesar de serem empoderadas por a gente na nossa enfermaria, sentem dificuldade de receber material, porque essas crianças precisam de sonda, precisam de soro, precisam de tudo, e não recebem. E não tem o capital suficiente para comprar também. Então, para quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo esse livro, Deshospitalização de Crianças com Condições Crônicas Complexas, Perspectivas e Desafios. Ele foi elaborado em 2019 pelo Ministério da Saúde, né? E é um livro muito bom, que instiga muita gente para a gente lutar por condições melhores dentro da nossa enfermaria, né? E os nossos projetos, né, desafios, né, na nossa enfermaria, seria a criação de uma equipe multiprofissional de deshospitalização, seria um sonho, que hoje a gente não tem. A elaboração de protocolos de deshospitalização segura, que também a gente não tem hoje na nossa enfermaria. A criação de hospital-dia, se fala muito nesse livro, que seria o quê? Assistência intermediária entre a internação e atendimento ambulatorial dessa criança. Por exemplo, uma criança que é traqueostomizada, precisa trocar o traqueóstomo. Ela não precisaria ir para uma emergência, se expor a agravos. Ela iria para esse hospital-dia, faria troca de uma GTT de traqueostomia e iria para casa. Então, seria um sonho para a gente, um projeto desafiador. Aí, a educação em saúde, atualmente a gente está em fase de elaboração, né, de um manual de cuidados da criança com traqueostomia, para empoderar mais ainda esses cuidadores e a família, quando essa criança estiver em casa, não estiver mais com a gente, nos cuidados, né, manter as vias aéreas pérvias, enfim. E o investimento nos programas de assistência multiprofissional, domiciliar, que depende também das políticas públicas, né? Isso aí não envolve muita gente. Mas tudo isso é um sonho, são projetos e desafios para que esse processo se torne mais seguro e que essas crianças realmente tenham condição de viver em suas casas, não mais em hospitais, confinadas em hospitais, de forma com uma maior qualidade de vida, né? Que é o nosso grande objetivo. Então, é isso. Essas criancinhas lindas, todas foram deshospitalizadas por mim, alguns ainda estão lá. Eu queria deixar essa frase de Leonardo Boff sobre o cuidar, né? O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Então, cuidar com amor é fundamental. É isso que eu tenho feito na minha enfermaria. Eu queria agradecer, assim, mais uma vez, que Lívia é a nossa atual coordenadora do HR e ela tem sido divisor de águas infinitamente positivo para a gente, não só na enfermaria, mas na UTI, nas emergências, que não tem nem o que falar. Agradecer inteiramente a você e a gente tá junto lá. Carol também é demais, né? Carol, parabéns, obrigada pela sua palestra. Né? Alguém
alguma descrição, alguma pergunta para a Carol? Eu queria só saber, o livro da deshospitalização, você encontrou na internet? Na Amazon ele está disponível de graça. Tá. Aí você entra como se fosse comprar, mas aí é zero o custo do livro. Aí você lê, você inclusive lê todo e você baixar. Tá. Então, vamos lá, né? Esse É tema muito interessante. é um tema bem desafiador. Eu entrei no HR, né, em julho desse ano, e aí eu me deparei, né, inicialmente com a UTI de muito paciente neurológico que é incubado pós-cirurgia, né, às vezes múltiplas cirurgias, né, entre troca de válvulas e infecções. E aí a gente vê esse paciente na UTI. Então, assim, eu entrei de UTI, então eu fiz, traqueostomiza, gente, tá? Sempre de proteção de via aérea, paciente CLV, paciente muito secretivo, não protege, não, traqueostomiza. E aí, a minha ideia, né? Entrei assim, e aí depois eu parei e pensei, né? Qual o prognóstico dessa criança? Então, a gente traz um pouquinho do que era da palestra de paliação de ontem. Né? O que adianta a gente fazer tanta troca de válvulas, traqueostomizar uma criança? Né? Qual é o prognóstico? Né? O que isso vai representar para a família? E aí, de repente, eu chego na enfermaria, que aí eu também coordeno lá a enfermaria, e eu encontro Carol, né, basicamente sozinha, com 88 leitos, né, de enfermaria, né, fazendo milagres, realmente, trabalhando com muito amor, né, então ela tem muito mérito nisso. E eu vejo essas crianças lá, né, porque o que a gente quer na UTI é desocupar o leito, né? Tá? Então, a traqueostomia é um fator positivo que a gente traqueostomiza, mesmo que seja um desmame difícil da ventilação, mas a gente tem um protocolo, consegue desmamar, o paciente vai para a enfermaria. E aí chega lá e fica com a família, né, com a fisioterapia, né, o pouco que se tem da fisioterapia. A gente está tentando mudar isso um pouquinho, já mudou algumas coisas, mas aí ele fica lá e aí ele fica lá. Ele fica lá porque não tem um SAD, né? A gente não tem, a Prefeitura do Recife, né? Não tem um SAD para criança, tem um SAD, mas não é para criança, tá? Então só a partir de 15 anos, então não pega essas crianças de 13 a 9 meses, a 11 meses que a gente tem, não pega. E aí fica lá, aí tem Carol, aí tem uma fono que talvez se abrace um pouquinho mais daquela criança e comece um processo de decanulação, aí tem uma cirurgiã que talvez, tá esse menino tão bonitinho, né, era isso, vamos tentar decanular, mas assim, não existe um protocolo, né, não existe assim, algo realmente formalizado e não existe assistência, né, então a gente teve esses casos de crianças que foram traqueostomizadas, as meninas com muita boa vontade ensinaram as mães, né? E aí a gente joga, né? Veja a responsabilidade, a gente joga a responsabilidade do cuidado dessa criança traqueostomizada para a mãe. Qual é a obrigação da mãe de saber aspirar uma criança, né? De saber identificar qual é o momento que ela está com desconforto respiratório, né? E infelizmente a gente teve um caso que chocou bastante, que o paciente passou 4 dias em casa e foi a óbito por obstrução do traqueóstomo. Né? Então, assim, é muito triste que essas coisas acontecem, a gente recebe muita criança do interior, são pessoas que têm dificuldade de entendimento, de acesso à saúde, né? Então são pessoas carentes, né? E que a gente está jogando a responsabilidade para deshospitalizar, né, esses pacientes para uma família, sem ter suporte ambulatorial nenhum. Tá? Então, assim, é algo para a gente realmente pensar, né? É algo realmente, como a Carol falou, de políticas públicas mesmo, mas é algo que choca bastante. Né? Então, eu acho que a gente tem muitos hospitais com UTI pediátrica e a gente tem muitos pacientes crônicos, né? E a gente foi buscar e existem poucos protocolos de deshospitalização, né? De decanulação desses pacientes. Então, a gente realmente precisa fazer essa força-tarefa, né? Aí teve esse paciente também que a gente tinha, a mãe era bem, assim, a gente chama problemática, né? Mas imagina você ter um filho, né, ígido, que foi internado e que fez uma encefalopatia, que virou um paciente crônico. Aí imagina a cabeça dessa mãe de entender, né, a situação. Então, assim, ela vai ser a mãe problemática, entendeu? Porque ela vai brigar por tudo que ela acha de melhor para o filho, né? E aí a gente queria deshospitalizar esse paciente, mas ele realmente era dependente de oxigênio, né? Então, como deshospitaliza? Aí a gente teve um insight, o Otávio, né? Porque o Otávio, ele tem um programa, está no Otávio, mas é um programa do Estado, né? Que é o programa de hipoventilação e oxigenoterapia domiciliar, tá? Então, a gente conseguiu que esse paciente fosse fazer uma interconsulta no Otávio, aí foi avaliado pela pneumologista e aí a gente conseguiu que esse paciente recebesse, né, entrasse no programa e recebesse o oxigênio domiciliar e fosse para casa com a família, né? Mas como a Carol falou, sem assistência municipal nenhuma, né, de básica. Então, qualquer intercorrência ele vai voltar para a emergência, né, no hospital público. Enfim, teria
É muita coisa pra gente falar, né? Andressa quer falar? É só para finalizar, que assim, às vezes o pessoal fala, mas pede home care, já que não tem o SAG. Só que aí o home care, não existe home care pelo Estado, né? O Estado precisa pagar um serviço de home care e normalmente esse serviço de home care eles ficam caros. E aí, para poder o Estado pagar, precisa de uma indicação bem criteriosa. Muitas vezes a família precisa entrar no Ministério Público. E aí é todo o processo até conseguir esse home care. A gente já teve criança lá no H-Menor, né? Na UTI, né? Que aí, às vezes, as crianças ficam, fazem encefalopatia, precisa de traqueostomia, precisa de ventilador. A gente já teve criança que demorou quase um ano para ter alta. E aí, quando teve alta por home care, morreu por uma obstrução. Infelizmente, ainda existe, né? E assim, quem teve a oportunidade de assistir o curso de Renale embasou a gente para exatamente o contrário, né? Não hospitalizar essas crianças crônicas, né? Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente tem um papel fundamental nisso, na prevenção da não hospitalização. Mas, quando é hospitalizado, a gente também tem que trabalhar do outro lado para acelerar de uma forma segura a deshospitalização delas, né? Só uma colocação. É assim, eu sou técnica de enfermagem do British Healthcare. No início do ano implantou uma UTI crônica, uma pediátrica crônica, e a gente recebe paciente de vocês. E as mães já vêm formadas do HR, viu? A mãe é especialista em aspiração, especialista em... Elas sabem quando os filhos vão saturar, quando vai cansar. Elas sabem quando deve colocar o ventilador, quando os filhos tiram, ela vai começar a cansar. Chama um físico e ele vai começar a cansar. É incrível, começa a desaturar mesmo. Educação e saúde, a gente só sai, a gente só diz, tá seguro, só sai daqui se estiver seguro, era a doutora Tu. Agora eu dou meu telefone, né, Vivi, a todas as mães, não tem jeito, porque eu adoro saber como é que elas estão. Aí muitas vezes elas ligam, tá acontecendo isso, aconteceu isso com o traqueóstomo, aí eu vou tentando o que eu posso, né? Pronto, gente, acho que é isso, né? Acho que realmente fica aí a reflexão e que realmente nos próximos congressos a gente já tenha outras perspectivas, né? De melhoras aí para essas crianças, tá? Carol, mais uma vez, muito obrigada. E aí, vamos finalizar. Só faz para vocês, para não fazer os direitos de essas fotos, que são minhas. Essa pessoais. ação. Passa o slide.